Vamos voltar a Brasília, porque, como a gente mostrou no começo aqui do 360, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, deputado pelo Rio de Janeiro, protocolou hoje o requerimento de urgência para o projeto de lei que quer anistiar condenados pelos atos de 8 de janeiro. A Gabriela Prados já trouxe informações para a gente, tem mais repercussão, porque a gente sabe que já tem manifestações do outro campo, do campo governista, que é contra o avanço do PL da anistia e tem sofrido um constrangimento, né, Gabi? Já que há deputados que fazem parte de partidos com assento na esplanada dos ministérios dando apoio a esta urgência, Gabi. Já era até esperado, né, que pelo menos parte dos partidos da base assinassem esse requerimento de urgência, porque nem todos os partidos do Centrão, mesmo tendo ministérios, votam com o governo em todas as pautas. Mas sim, claro que tem repercussão e o primeiro a se pronunciar foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, do Ceará, do PT. Ele publicou uma longa nota nas redes sociais e ele começa dizendo que o requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia não garante a imediata tramitação, que há mais de 1.000 requerimentos apresentados e que cabe ao presidente da casa, no caso Hugo Mota, decidir o que será pautado. Segue o líder do governo do PT na Câmara. A oposição deixa de esclarecer que o projeto de lei visa preferencialmente anistiar Jair Bolsonaro e os 6 generais idealizadores, planejadores e comandantes da intentona de golpe de Estado, como apuraram as investigações da Polícia Federal. Outro aspecto importante, ressalta o líder de governo, é que o projeto de lei não condiz com o que os parlamentares da oposição estão dizendo, que não se trata de dosimetria de penas, como a oposição tem alegado. O que José Guimarães diz é que a Câmara dos Deputados não pode incorrer no erro de garantir a impunidade para pessoas que atentaram contra a ordem democrática. Segundo ainda Guimarães, não tem precedentes na história do país da vigência da plena democracia de conceder anistia antes do julgamento da Justiça, lembrando que os casos aos quais eles se referem ainda tramitam no Supremo Tribunal Federal. E finaliza dizendo, sem anistia, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, o primeiro a se pronunciar depois que o deputado líder do PL, Sóstenes Cavalcante, protocolou finalmente o requerimento com o número de assinaturas para pautar a urgência do projeto de lei de anistia no plenário da Câmara. Agora há pouco, inclusive, as nossas setoristas de Congresso, Rebeca Borges e Emily Blank, fizeram um compilado completo dos partidos e eu até trouxe alguns números para vocês dos partidos da base que assinaram esse requerimento. Agora a gente tem o percentual dessas legendas que assinaram esse requerimento lá no Congresso Nacional. União Brasil, por exemplo, 67,8% da legenda aderiram ao requerimento de urgência, fizeram assinaturas. União Brasil, que deve ter o Ministério das Comunicações, que agora já teve a indicação do deputado federal Pedro Lucas com a saída de Juscelino Filho, por exemplo. E tem a indicação também do desenvolvimento regional, do Valdez Góes, que é do PDT, mas está licenciado e foi indicado por Davi Alcolumbre, do União Brasil. O PP, na Câmara dos Deputados, ele aderiu em 72,9% ao requerimento de urgência. Já o Republicanos, 62,2%. O PSD, 52,27%, ou seja, mais da metade da legenda aderiu. O MDB, 45,45% da legenda também conseguiu essa adesão dentro desse requerimento de urgência. Então, a gente vê que são partidos que têm representação dentro da esplanada e que têm legendas expressivas também dentro da Câmara dos Deputados, que conseguiram ali, o PL conseguiu um desempenho de coletar essas assinaturas. Sóstenes, que tentou um acordo com líderes para essas assinaturas do projeto de lei da anistia para colocar em pauta esse requerimento de urgência. Depois teve que mudar de estratégia e de deputado a deputado solicitar essa assinatura e hoje protocolou
com 262 assinaturas válidas, 2 foram invalidadas porque são de líderes do próprio Sóstenes e do Zucco, essas 2 foram invalidadas, então 262 assinaturas para pautar esse requerimento de urgência, eram necessárias 257. Foram semanas de promessas até Sóstenes finalmente protocolar esse requerimento, que coloca um pouco mais de fervura, um pouco mais de pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, que vem tentando conciliar e negociar para evitar pautar pelo menos esse requerimento de urgência. Inclusive, Hugo Motta conversou recentemente com o presidente Lula, querendo que o governo também pensasse em uma conciliação para evitar esvaziar esse projeto de lei. Segundo os interlocutores do presidente da Câmara, Lula ouviu o que o Hugo Motta tinha a dizer atentamente, mas não disse nem que sim, nem que não, que ia colocar o Palácio do Planalto nessa jogada. Mas o fato é que na semana passada a Gleisi Hoffmann já fez uma fala dizendo que era plenamente defensável, por exemplo, discutir a dosimetria das penas. Depois ela recuou e fez um esclarecimento sobre a fala dela nas redes sociais. Mas o que a gente conseguiu apurar aqui é que a Gleisi Hoffmann está sim entrando nessa ideia de conciliação, não tem nenhuma proposta fechada, mas vendo se é possível tentar fazer algum tipo de acordo entre os 3 poderes sobre essas pessoas que participaram dos atos antidemocráticos depois das eleições de 2022. Gleisi está articulando com os parlamentares, Congresso Nacional, enquanto coube ao AGU, advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, tentar esse diálogo com o Supremo, que é bastante resistente, fala que o projeto é inconstitucional, que os casos ainda estão em julgamento, ou seja, que não existe anistia prévia. Mas há sim essa movimentação em que pese a gente vê a manifestação do líder do governo e do PT em público, seja que eles são totalmente contrários. O que eu ouvi, por exemplo, na semana passada, é que conseguir uma conciliação seria até um foco para 2026. Você olhar para essas pessoas, se por acaso saísse um acordo, olhar para as pessoas e falar, olha, o governo no caso, né? Olha, a gente deixou de lado tudo o que aconteceu, olhamos para o Brasil, então a gente acredita que vocês entraram nessa como massa de manobra, então a gente apostou nesse acordo e estamos aí mostrando que o nosso interesse maior é o Brasil. Tem gente que aposta nesse discurso que pode ser uma saída para tentar esvaziar o projeto de lei. Agora, é muito difícil, por enquanto, conseguir esse tipo de conciliação, como eu disse, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde tem muita resistência. O Hugo Motta está apostando nisso e tem conseguido segurar um pouco dessa pressão, mas na semana que vem vai ter que dar uma resposta, porque vai ter que ir para o Colégio de Líderes com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, com esse requerimento protocolado, com as assinaturas suficientes em mãos. E aí vai ter pressão do PL, que é a maior bancada na Câmara dos Deputados, para que esse requerimento seja votado. Volto com vocês.